pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da Preceptoria Online e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a resolução de algumas inequações produto. A resolução é um pouquinho diferente, mas vamos prestar atenção no passo a passo que vai dar tudo certo. Então, na letra A nós temos x menos 2, que multiplica x mais 2, e eu quero saber os valores de x, onde esse produto vai ser maior do que zero. Se eu quero saber os valores de x, onde esse produto aqui é maior do que zero, eu estou querendo dizer que eu quero saber onde esse produto será positivo, né? Porque um número maior do que zero é um número positivo, certo? Então, olha só, primeiro passo para a gente resolver isso. Nós vamos chamar esse primeiro termo aqui de uma f de x e esse segundo termo aqui de uma g de x. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós vamos estudar o sinal dessas duas funções. Porque olha só, se nós sabermos, por exemplo, quando que esse fator aqui vai ser positivo e quando que esse fator aqui vai ser positivo, nós vamos ter um produto de mais com mais, que também vai dar um número positivo. Então, a ideia da nossa resolução vai ser essa, tá? Então, vamos escrever aqui a nossa f de x, que vai ser x menos 2, e a g de x, que será x mais 2. Beleza. Então, como que nós fazemos para estudar o sinal dessas duas funções? Primeiro, nós precisamos achar as raízes. As raízes é quando x menos 2 vai ser igual a zero. Então, o x menos 2 vai ser igual a zero quando x for igual a 2 positivo. Tá? Achamos a raiz do primeiro termo, vamos achar a raiz do segundo. A raiz aqui é a mesma coisa, é quando x mais 2 é igual a zero. Logo, esse x mais 2 vai ser igual a zero quando x for igual a menos 2. Tá bom, agora que nós achamos as raízes, como que nós fazemos para estudar o sinal? Nós vamos traçar aqui duas retas do eixo x. Aqui é a segunda reta. E aí, essa primeira reta vai ser a reta onde eu vou colocar a raiz da minha f de x, que é 2. E nessa segunda reta, eu vou colocar o valor da minha raiz da g de x, que é menos 2. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Porque, se nós lembrarmos lá de função do primeiro grau, o gráfico dessa função aqui vai ser uma reta. E essa reta vai cortar o eixo x na raiz. Então, nós temos aqui uma reta crescente, que vai cortar o eixo x no ponto 2, né? Vai cortar na raiz. Por que essa reta aqui vai ser crescente? Porque o coeficiente angular que acompanha aqui o x é positivo. Como ele é positivo, minha reta é crescente. E a mesma coisa aqui nessa outra reta, onde está a raiz da g de x. Como esse coeficiente angular é positivo, a minha reta vai ser uma reta crescente, que vai cortar o eixo x na raiz, que é menos 2. E aí, como que nós vamos saber onde que essa função aqui é positiva e onde que ela é negativa? Onde a função está para cima do eixo x, ela é positiva. E onde a função está para baixo, ela é negativa. Logo, para valores de x maiores do que menos 2, esses valores tornam a função positiva. E para valores de x menores do que menos 2, tornam essa função negativa. E a mesma coisa nesse caso. Valores maiores do que 2 tornam a função positiva e valores menores do que 2 tornam a função negativa. Agora, eu vou traçar aqui 3 retas, aqui nesse canto. Por que eu vou colocar essas 3 retas? Porque cada uma delas vai representar as devidas funções que eu estava analisando no sinal. E essa última reta vai ser a reta produto. Então, olha só, essa primeira reta vai ser a minha f de x, essa segunda reta vai ser a minha g de x, e essa terceira reta vai ser a minha reta produto. Que produto? F de x vezes g de x. E aí, eu vou colocar os valores das raízes nessas 3 retas. Então, de raiz eu tenho o menos 2, né? Que é a raiz da minha g de x. E tenho o 2, que é a raiz da minha f de x. E aqui embaixo, eu faço o mesmo processo. Então, coloco menos 2 e 2. E aqui na minha reta produto também, eu coloco o menos 2
e o 2 aqui. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o intervalo onde a minha f de x ela é positiva e onde ela é negativa. Então, ó, na minha f de x, ela vai ser negativa quando x for menor do que 2. Então, eu venho aqui, para valores menores do que 2, a minha função é negativa. E para valores maiores do que 2, a minha função é positiva. Na minha g de x, eu faço a mesma coisa, só que na minha g de x, a função é negativa para valores menores do que menos 2. Então, aqui para trás do menos 2 é negativo. E para valores maiores do que menos 2, a minha função é positiva. Beleza. E agora, como que eu faço para eu esboçar a minha reta produto? É só eu fazer a multiplicação dos sinais nos seus devidos intervalos. Então, ó, para valores menores do que menos 2, que eu tenho? Tenho que a função vai ser negativa na minha f de x e vai ser negativa na minha g de x. Logo, menos vezes menos é igual a mais. Então, no intervalo onde o x é menor do que o menos 2, esse produto aqui é positivo. Agora vamos ver no intervalo entre o menos 2 e o 2. Eu tenho menos vezes mais. Menos vezes mais é igual a menos. Então, nesse intervalo onde o x ele é maior do que menos 2 e menor do que 2, a minha função vai ser, esse produto vai resultar em um número negativo. Beleza, agora no último intervalo, quando o x ele é maior do que o 2, eu tenho mais vezes mais, que é mais também. Então, no intervalo onde x é maior do que o 2, esse produto aqui vai resultar em um número maior do que zero, ou seja, um número positivo. Agora sim, nós já estamos prontos para responder o conjunto de solução desse produto, que vai ser o seguinte: vai ser o x pertencendo aos reais, tal que o x ele precisa ser menor do que o menos 2, né? Porque aqui eu estou interessado em valores maiores do que zero, né? Ou seja, em valores positivos. Então, o x ele vai ser menor do que o menos 2, ou o x vai ser maior do que 2, né? Porque quando o x é maior do que 2, esse produto aqui também vai ser positivo. Então, esse é o conjunto solução do nosso primeiro exercício. Resolvendo a letra B agora, pessoal, vocês vão ver que é bem parecido a forma de resolução. Então, nós temos aqui 2x menos 3, que multiplica x ao quadrado menos 1. E eu quero saber o intervalo de x para que esse produto aqui resulte em um número menor do que zero. Se é um número menor do que zero, eu estou interessado em saber quando que esse produto vai resultar em um número negativo, né? Então, olha só. O primeiro passo é chamar o primeiro termo de uma f de x, que é 2x menos 3, e o segundo termo de uma g de x, que vai ser x ao quadrado menos 1. Beleza. Agora eu preciso achar as raízes dessas funções para fazer o estudo do sinal. Então, a raiz aqui vai ser quando 2x menos 3 for igual a zero, e o meu x, para esse 2x menos 3 ser igual a zero, ele precisa ser 3 meios, né? Somando 3 aqui dos dois lados e depois multiplicando ambos os lados por meio. Agora, eu preciso achar a raiz dessa função também, né? Que é quando x ao quadrado menos 1 vai ser igual a zero. E eu posso somar um dos dois lados. E depois eu posso aplicar a raiz quadrada nesses dois números, que vai resultar em x igual a mais ou menos 1. Então agora nós podemos traçar uma reta para cada função. Então a primeira reta vai ser para a minha f de x, e a minha segunda função será para a minha g de x. Aí agora eu preciso colocar aqui as minhas raízes, né? Da raiz da minha f de x é 3 meios, e as raízes, né, da minha g de x é menos 1 e 1. Beleza. Como nós estávamos vendo no exercício anterior, o gráfico de uma equação do primeiro grau é uma reta, e como esse coeficiente angular ele é positivo, que acompanha o x, a minha reta será crescente. Então, eu posso vir aqui e colocar uma reta crescente que vai cortar no
no ponto 3 meios. E essa função aqui vai ser positiva quando ela estiver acima do meu eixo x. Então, para valores maiores do que 3 meios, essa função ela vai ser positiva. E analisando, quando essa função aqui vai ser positiva, é quando a minha reta está para cima do meu eixo x. Então, para valores maiores do que 3 meios, essa função é positiva. E para valores menores do que 3 meios, essa função ela é negativa. Agora, nós precisamos lembrar lá de função do segundo grau, né? E o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. E essa parábola, quando o meu coeficiente que acompanha o x ao quadrado é positivo, essa parábola tem a concavidade para cima. Então, como aqui é positivo, o meu gráfico vai ser uma parábola de concavidade para cima e vai cortar o meu eixo x nos pontos -1 e 1, que são as raízes. E aí, para analisar onde a função é positiva e onde é negativa, é bem parecido com a análise que nós fizemos aqui. Quando a função está para cima do eixo x, ela é positiva, então para valores menores do que -1, essa função é positiva. No intervalo entre -1 e 1, essa função ela é negativa, e para valores maiores do que 1, essa função é positiva. Agora eu vou traçar aquelas três retas para que nós possamos fazer a primeira reta, que vai ser a reta da minha f de x, a segunda reta, que vai ser a reta da minha g de x, e a terceira reta, que vai ser a reta produto, tá bom? Então, só anotando aqui, né? Essa daqui vai ser a reta da minha f de x, essa da minha g de x, e essa última reta é a reta produto da minha f de x, que multiplica a g de x. Agora, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no exercício anterior, vou colocar nas retas aqui todas essas raízes em ordem crescente. Então, primeiro eu tenho a raiz -1, né? Depois eu tenho a raiz 1 e depois a raiz 3 meios. E eu vou fazer isso em todas as retas. Então, aqui eu tenho a minha raiz -1, eu tenho aqui a minha raiz 1 e aqui a minha raiz 3 meios. E aqui por último, né? Raiz -1, raiz 1, raiz 3 meios. Agora nós vamos analisar cada reta em cada intervalo. Para valores menores do que -1, a função f de x ela vai ser negativa. Por quê? Ela já vai ser negativa quando os valores forem menores que 3 meios. Então, como -1 já é menor que 3 meios, essa função aqui vai ser negativa nesse intervalo. Agora, na minha g de x, para valores menores do que -1, essa função vai ser positiva. Então, aqui eu coloco um sinalzinho de mais. E, analisando a minha reta produto, eu vou ter um produto aqui de menos com mais, que é igual a menos. Então, no intervalo onde o x ele é menor do que o -1, esse produto aqui resulta em um número negativo. Agora, vamos analisar no intervalo entre -1 e 1. A minha f de x no intervalo entre -1 e 1, ela vai ser negativa, porque a minha função já vai ser negativa quando ele for menor do que 3 meios. Então, como esse intervalo entre -1 e 1 é menor que 3 meios, essa função também vai ser negativa. Entre -1 e 1, analisando a minha g de x, essa função vai resultar em um número negativo. E efetuando o produto menos com menos, que é igual a mais. Então, no intervalo entre -1 e 1, esse produto resulta em um número positivo. Agora, analisando no intervalo entre 1 e 3 meios, o que eu vou ter? Quando a minha f de x tem valores menores do que 3 meios, ela é negativa. Quando a minha g de x tem valores maiores do que 1, né? E menores do que 3 meios, ela vai ser positiva. E efetuando aqui o produto de menos com mais, é igual a menos. Agora, analisando o meu último intervalo, quando os valores de x são maiores do que 3 meios, eu posso analisar que a minha f de x ela é positiva. Então, coloco aqui um sinal de mais. A minha g de x ela vai ser positiva também, porque ela já vai ser positiva quando os valores de x forem maiores do que 1. Então, aqui também é positivo. E efetuando o produto de mais com mais, eu também resulto aqui em um número positivo. Então, para valores maiores do que 3 meios, esse produto resulta em um número positivo. Agora nós já estamos aptos para esboçar o nosso conjunto de solução, que vai ser o seguinte: o x pertencendo aos reais,
tá o quê? O que eu estou querendo analisar? Quando esse produto é negativo, então menor do que zero. Então, esse produto vai ser menor do que zero quando x for menor do que menos 1. Então, x menor do que menos 1. Ou quando o meu x for maior do que 1 e menor do que 3 meios. Então, x maior do que 1 e menor do que 3 meios. Para resolver a letra C, vai ser o mesmo processo que vocês já estão um pouco mais familiarizados agora. Então, eu tenho aqui o produto de x, que multiplica 2x menos 1, e eu quero saber os valores de x para que esse produto aqui seja maior ou igual que zero. Beleza, como eu quero saber os valores que são maiores ou igual que zero, eu estou interessado em saber o intervalo de x, onde esse produto vai resultar em um número positivo, né? Então, vou fazer o mesmo processo. Vou chamar o meu primeiro termo de uma f de x, o meu segundo termo de uma g de x, e então eu vou achar as raízes de cada um. Então, ó, a minha raiz aqui já está quase pronta, né? Minha raiz vai ser quando x for igual a zero. E a minha raiz da minha g de x vai ser quando 2x menos 1 for igual a zero. Para o 2x menos 1 ser igual a zero, o x precisa ser igual a meio. Eu somo um dos dois lados e depois multiplico ambos os lados por meio. Agora eu preciso colocar as duas retas aqui, né, que vão representar o eixo x de cada uma dessas funções, colocar o valor da raiz e analisar o seu sinal. Então, ó, aqui a minha raiz é igual a zero. E como eu estou trabalhando com uma função do primeiro grau, como o meu coeficiente angular aqui ele é positivo, vai ser uma reta crescente. Então, eu venho aqui e coloco uma reta crescente que corta o eixo x na minha raiz, que vai ser o zero. Agora, para eu analisar onde ele vai ser positivo e onde ele vai ser negativo, é o mesmo raciocínio. Os valores de x, onde essa reta está para cima do eixo x, torna a função positiva, e os valores de x, onde essa função está aqui para baixo do eixo x, torna a função negativa. Agora eu venho aqui nessa segunda reta, coloco a raiz da minha g de x, que vai ser no ponto meio, né? E faço o mesmo raciocínio. Como o termo que está multiplicando o x, né, o meu coeficiente angular, ele é positivo, vai ser uma reta crescente que vai cortar o meu eixo x na sua raiz. Agora eu venho aqui e analiso onde essa função vai ser positiva e onde ela vai ser negativa, e ela vai ser positiva quando nos valores de x, onde a minha reta está aqui para cima do meu eixo x. Então, para valores maiores do que meio, essa função é positiva, e para valores menores do que meio, essa função aqui vai ser negativa. Agora eu preciso traçar as três retas, que a primeira reta vai ser a reta da f de x, a segunda reta vai ser a reta da minha g de x, e a terceira reta vai ser a reta produto. Então, eu venho aqui, coloco a f de x, g de x e o produto, para eu não me perder. E aqui o produto da f de x com a g de x. E coloco todos os valores das raízes aqui nas três retas. Então, aqui eu tenho o ponto zero e o ponto meio. Aqui embaixo também, zero e meio. Opa. E na minha reta produto, eu também vou ter o ponto zero e o ponto meio. Agora eu analiso o sinal dessas funções aqui nesses intervalos. Então, beleza, ó. Quando a minha f de x, quando os valores de x forem menores do que zero, essa função vai ser negativa. Então, coloco aqui o sinal de menos. A minha g de x, quando os valores de x forem menores do que zero, essa função aqui também vai ser negativa, porque ela já é negativa quando o meu x tem valores menores do que meio. Agora eu realizo o produto, menos vezes menos, que é igual a mais. E então, nesse intervalo, quando x é menor do que zero, esse produto resulta em um número positivo. Agora eu analiso no intervalo entre 0 e meio, que vai ser o seguinte. Quando os valores de x são maiores do que zero, a minha f de x vai ser positiva,
A minha g de x ainda vai ser negativa, né? Porque como em valores maiores do que zero e menores do que meio, e para valores menores do que meio ela é negativa, aqui carrega ainda o sinal de menos. Mais vezes menos é igual a menos. Então quer dizer que nesse intervalo aqui, nesse intervalo de x, esse produto vai resultar em um número negativo. Agora analisando o último intervalo, que é para valores de x maiores do que meio, quando for maior do que meio, essa f de x ela vai ser positiva porque ela já é positiva quando os valores de x são maiores do que zero. Na minha g de x, quando os valores de x são maiores do que meio, ela é positiva. Eu efetuo o produto mais com mais, que é igual a mais. Agora nós podemos esboçar o nosso conjunto de solução, que será x pertencendo aos reais, tal que o que eu estou querendo analisar aqui, né? Quando x ele é maior ou igual a zero. Então, quando ele é positivo. Então, ele vai ser maior ou igual a zero quando o valor de x for menor ou igual a zero, né? Porque nesse intervalo aqui, esse produto é positivo. X menor ou igual a zero. Ou quando x for maior ou igual a menos 2. Ou quando x for maior ou igual a menos 2. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido e eu aguardo vocês no próximo vídeo de resolução de inequação quociente. Até lá!